Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, meu nome é Davi Fernando e vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu venho apresentar para vocês circuitos elétricos e sem mais enrolação. Bora lá. Então eu vou apresentar para vocês circuitos elétricos. Eu creio que já está aparecendo aí para vocês. O notebook está aqui, então dependendo da explicação eu venho aqui e apareço para vocês. Ok? Bora lá, circuito elétrico. A prática lá do Laboratório de Física 2. Vamos lá, sumário. O caminho que a gente vai seguir aqui, né, durante a nossa apresentação. O que seria circuito elétrico? Dispositivos presentes no circuito elétrico, tipos de circuito, resultados e conclusão. Circuito elétrico é uma ligação de dispositivo como geradores, resistores, receptores, capacitores, indutores e etc. Feita por um meio de fio condutor que permite a passagem de cargas elétricas pelos elementos do circuito. A corrente elétrica passa pelo circuito graças à aplicação de uma diferença de potencial produzida por uma fonte de tensão. Então, resumidamente, o circuito elétrico vai ter uma presença, né, de resistores, capacitores, que lá na frente eu vou explicar o que são. E para ter isso, tem que ter também uma diferença de potencial, tem que ter um gerador, tem que ter uma fonte. Tá? Essa fonte vai gerar uma diferença de potencial, onde vai ter cargas e tal, essas coisas, e vai ter corrente elétrica, essas coisas, e a gente tem o nosso circuito, que tem tipos de circuito e tal, que lá na frente eu vou explicar um pouco mais. Elementos do circuito elétrico, vamos lá, eu tinha falado para vocês. Elementos do circuito elétricos. Os circuitos elétricos podem conter uma grande quantidade de elementos variáveis, com funções diversas, tais como produzir calor, armazenar cargas elétricas, interromper a passagem de corrente elétrica, etc. Vamos conferir alguns dos mais importantes elementos presentes no circuito elétrico. Quando ele fala aqui, por exemplo, interromper a passagem de corrente elétrica, a gente pode minimizar a corrente elétrica. Quem faz isso? Os resistores. Eu vou explicar lá na frente. E etc. Vamos lá, geradores. O que são geradores? O que é geradores? Eles transformam, né, diversas formas de energia em energia elétrica. A principal função do gerador é provocar uma diferença de potencial entre os terminais do circuito elétrico, de modo que a corrente elétrica possa fluir. Exemplos: pilhas, baterias, tomadas, são alguns exemplos. Então, geradores, olha aqui, ó, trouxe a pilha, aqui a pilha, aqui ó, uma fonte e aqui um tipo de gerador. Tranquilo? Aí como que ele é representado pra gente, assim no papel, vamos dizer assim. Como que ele é representado? Se você fosse olhar no papel, a casa, a planta, essas coisas. Ele é representado assim, tá? Então, um traço maior, uma linha maior, uma reta maior é positivo. E uma retinha menor, paralela a ele, é o negativo. Resistores, eles dissipam a energia elétrica exclusivamente na forma de calor. Esse fenômeno é conhecido como efeito Joule. Quanto maior a resistência elétrica do resistor, menor a corrente que atravessa ele, né? Isso aí eu falei para vocês, né? Então, se eu tenho uma corrente elétrica e eu tenho um resistor, tá passando a corrente elétrica, a corrente vai ser menor no outro lado, tá? Porque tem um resistor, o resistor serve para minimizar a corrente. Então, panelas elétricas, chapinhas são exemplos de resistores. Então, resistores são nesse formato aqui, tá? Trouxe essas imagens bem, né? Quase em formato de um cilindro ali, tranquilo? Como que ele é representado pra gente no mundo real, vamos dizer assim? Não, ele já como que a gente representa ele, né? Então, a gente representa assim, em zigue-zague, né? Para representar que a corrente, ela meio que ela diminui, entendeu? Depois que passa pelo resistor. Capacitores. O que são capacitores? Para que serve? Tá? Eles armazenam cargas elétricas quando submetidas a uma diferença de potencial. São utilizados na maior parte dos circuitos elétricos, tanto para armazenamento de cargas quanto para estabilizar o fluxo de elétrico no circuito. Então, resumidamente, os capacitores eles servem para armazenar cargas elétricas. Como eles são? Eles são assim. Agora sim, eles são um formato de cilindro, né? Mas ele pode ter outros formatos, como nessa imagem daqui, ó. Geralmente eles são assim nos componentes
componentes de PCs, placa-mãe, dentro da placa-mãe, ou no Arduino, essas coisas. A placa-mãe já é um Arduino. Vai ter a presença de capacitores, resistores, e é isso. Lembra que lá eu falei de receptores, né, no início, mas eu não vou falar aqui não, tá? Eu só vou falar de resistores, capacitores e geradores. É o mais importante. Capacitores, como que eles são representados? São representados nesse estilo, porque geralmente a gente vai encontrar capacitores de forma de placas paralelas. Então, por isso que a imagem ali tem duas retas paralelas iguais, do mesmo tamanho. Tipos de circuito, vamos lá. Circuito em série. Resumidamente, a corrente é igual em todos os elementos do circuito. E a tensão ela cai quando passa pelos elementos do circuito. Resumidamente é isso. Então a gente tem uma imagem aqui, tá? Onde tem a chave, onde ela fecha e abre. No caso aqui ela está aberta. E vai passar uma corrente aqui, né? Passar uma corrente. E tá em série, né? Uma do lado da outra, né? Digamos, porque aí fica difícil, né? Eu vou tentar fazer aqui, mas fica difícil, mas esse seria em série com esse. Para ser paralelo, teria que ser mais ou menos assim. Mais ou menos isso. Então, na próxima tem esse circuito em paralelo. Então percebeu, né? Que fica... O que acontece? A corrente elétrica ela é diferente em todos os elementos do circuito, porque a corrente vai subdividir, então ela vai ter outro caminho. Quando ela em série, ela tem um caminho só, então uma corrente só. Ela tá só passando pelo... Entendeu? Se você tirar um elemento, aí não vai passar nada, né? Não vai passar corrente, não vai passar nada. Agora, aqui é o contrário. Se eu tirar um elemento desse, vai passar corrente aí. Então, a corrente elétrica é diferente em todos os elementos do circuito. A tensão elétrica permanece a mesma. Lá ela é diferente. Percebeu, né? Lá a tensão ela era diferente e a corrente era igual. Tensão diferente, ó, e corrente igual. Aqui a corrente é diferente e a tensão é igual. E aqui a gente tem um circuito misto, né? É uma imagem, eu tenho uma imagem e um vídeo só. Então eu vou tentar explicar aqui ao máximo para vocês o que a gente fez lá no laboratório, tranquilo? Depois desses conceitos que a gente passou. Então o circuito misto, ó, perceba que essa lâmpada está paralela com essa, só que isso aqui está em série, né? Ó, tá em série. Tipo, se eu tirar essas peças daqui, aqui fica um circuito em série, tranquilo? E aqui a gente tem um paralelo. Então a gente tem um circuito misto, que é paralelo e em série. Vamos lá para os nossos resultados. Eu botei uma imagem aqui do circuito em série só para representar o que é circuito em série, mas eu já falei para vocês, vão estar unidos, então a gente só vai ter um fluxo só de corrente. Então a gente vai ter uma corrente igual para todos, mas que a tensão vai ser diferente, tranquilo? Só que para o em paralelo a corrente é diferente, já a tensão ela é igual. A lâmpada 1, eu não sei muito as características dela, que a gente não chegou a notar, nem a 2 nem a 3. Vocês só vão ver na de paralela e na mista. Mas aqui na 1 a gente não chegou a notar, mas eu sei que as lâmpadas ela tem potências diferentes. Então a gente mediu a diferença. Assim, a gente não, como eu falei, a gente não sabe a ordem que a gente colocou lá, né? Então, mas dá para o cara pelo menos ter uma noção. Então o que a gente concluiu? Lembra? A tensão ela foi diferente. A tensão tem que ser diferente, que foi o que a gente discutiu. Já a corrente ela tem que ser igual. Então aqui a tensão, ó, deu 2.36, 1.50 na 2 e na terceira lâmpada 1.30. E depois aqui em miliamperes praticamente está ali entre 1 e 55. Por que variou então? Variou muito pouco. Pode ser problemas experimentais, como na fonte, entendeu? Então a gente conclui que sim, está certinho a teoria que a gente tinha dado lá no início. Beleza? Para o paralelo, aí a gente já tem a noção. A primeira lâmpada ela tinha 6 volts, 1,5 watts. E a segunda 6 volts, 2 watts. E a terceira 6 volts, 2 watts. Então, lembrando, as lâmpadas tinham potenciais diferentes, né? Então, claramente. Então aqui é
outro exemplo, mas a gente fez nesse estilo também, eu lembro. A gente pegou 3 lâmpadas, botou um em seguida da outra e ligou pro fio, tá? Porque isso aqui, ó, esse traço aqui, dá pra aproximar. Esse traço aqui é uma fiação, tá? É como se fosse a fiação de sua casa. Então vai servir como uma fiação. Aí as lâmpadas estão aqui, né? Então a gente botou 1, 2, 3, tipo assim, e ligou pro fio, tá? Nesse caso aqui, é só uma imagem que a gente tava medindo a amperagem aqui. Tava medindo quanto de corrente tava passando ali, que é um pouco mais na frente eu vou explicar. Então a gente pegou e mediu a tensão. Perceba que a tensão ela variou aqui, ó. Tá entre 460, 465. Como eu falei, a tensão ela tende a ficar igual para o paralelo. Realmente teve realmente uma pequena variação, novamente, por causa da fonte. Às vezes ela não tá mandando a voltagem certinha que era para mudar. E a corrente ela vai variar com certeza porque ela vai subdividir, tem caminhos diferentes. Então aqui, ó, ela diminuiu. Para o circuito misto é o seguinte, vamos lá, preste atenção. A gente foi medindo a amperagem, a gente só mediu a amperagem nesse caso. Então se a gente medir a amperagem aqui ou aqui, vai sair 0,22 amperes. Logicamente, porque aqui está em série, tá? Agora, se a gente pegar e medir aqui ou aqui, vai dar diferente, porque a corrente vai subdividir, ela vai vir para cá e vai vir para cá. Entendeu? Então, tipo, na lâmpada 2, que era essa aqui, ó, deu também 0,22. Só que quando a gente foi para a lâmpada 3, aqui, ó, pá, aí deu 0,10. Entendeu? Aí você, vamos ver no vídeo, ó. Aqui tem um vídeo, ó, preste bem, ó. Aqui eu tô medindo nesse lado aqui, ó, prestem bem, tá? Eu tava aqui, ó. Aí eu vou tirar esses dois, vou tirar o que eu tava medindo e vou botar, vou botar essa peça pra cá e vou botar pra lá, pra medir o de lá, pra medir a da lâmpada 3, entendeu? A corrente que passa na lâmpada 3, aí vocês vão ver. E a gente aqui tava com um equipamento para medir, né? Voltagem, amperagem, resistência, tá? Então beleza, ó, perceba, ó, tava 0,22, ó, eu vou trocar, ó, troquei, ó, tirei, botei a peça de lá, ligou a lâmpada, ó, outra coisa interessante, outra coisa interessantíssima, dá pra votar, né? Vamos votar. Então, se eu pegar e tirar isso aqui, não vai acontecer nada com a lâmpada. Lógico, não tem como acontecer. Quando eu boto, é como a corrente estivesse passando por aqui e voltasse e seguisse o caminho aqui. Vamos dizer assim. Entendeu? Ela tem um caminho. Então quando eu tiro isso aqui, não vai ligar. Quando eu boto, ela liga. Entendeu? Então quando eu pego, tiro, aí a lâmpada desliga e eu pego aquele fio e eu boto de volta, aí o circuito virou em série, entendeu? Porque não vai estar a corrente passando aqui, não tem nada aqui, tipo, vai pra onde? Então, a corrente não vai pra cá, ela só vai seguir isso aqui, entendeu? Então, quando eu tiro e boto essa pra cá, aí liga a lâmpada, quer dizer que tava em série, porque isso ficou em série. Então, beleza, tô lá, tirei, desligou, não tá acontecendo nada. Peguei, botei de volta, virou em série. Não tá mais nem mista. Agora vai virar mista. Ó, tá ligada ali, ó. É porque não dá pra ver, mas as lâmpadas tá ligada. Se você botar antes, ó, acho que é quando eu boto aqui. Peraí, aqui. Não, aqui eu tô botando. Ó, só tá ligada essa e essa aqui, ó. Essa não tá ligada. Mas essa aqui tá ligada. Dá pra ver, né? Bem pouquinho. Tá fraca porque tem a potência. E porque, como vai virar um circuito em série, a tensão vai ser diferente. A gente não falou? Então, a corrente é igual, mas a tensão é diferente. Então é isso, né? Ó. Ali, ó. Botei. Aí vai ligar a outra lá, ó. Não sei, porque tá ruim demais, cara. Mas tá ruim demais, é isso aí. O vídeo não tá com uma qualidade tão boa. Ah, outra coisa. Sim. Ó. Tava 0,22 quando a gente mediu, aí trocou. Aí ficou 0,10, ó, 0,10, ó. Tá vendo? Que foi o da terceira lâmpada.
Tranquilo? Conclusão. Portanto, concluímos que os conceitos destacados no início da apresentação foi provado experimentalmente. Obrigado. Então, curta, compartilhe e comente se eu gostei. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou, abraço. Valeu.